Irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. E vamos ler a partir do versículo 44. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Parábolas que Jesus contou sobre o reino dos céus. E então, no versículo 44, lemos assim. Também o reino dos céus é semelhante a é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou, escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Amém? Não podem sentar. Irmão, Jesus conta neste capítulo 13 7 parábolas do reino, que nos lembram que há parábolas do reino dos céus, mas que nos lembram que há dois reinos. Há um reino que é o reino das trevas. Qual é o reino das trevas? O reino das trevas é aquele que surgiu quando os nossos pais, os nossos antepassados pecaram e entregaram o domínio deste mundo às trevas. E, portanto, os irmãos nunca se esqueçam que o mundo em que nós vivemos não está debaixo do domínio direto de Deus. Pelo contrário, o mundo, neste momento, está entregue às mãos do adversário de Deus. Por isso, este mundo vive em trevas. O mundo está no maligno, como nós lemos na palavra do Senhor. E por isso, irmãos, às vezes as pessoas dizem: como é que é possível que o mundo aconteçam as coisas que acontecem no mundo, estas desgraças, esta injustiça, as fomes, as guerras? Como é que Deus permite? É simples. É porque Deus não está no controle direto do mundo. O mundo está entregue às trevas. E o príncipe que domina sobre este mundo é o príncipe das trevas. Nós lemos em Gênesis que o homem, tendo recebido o domínio deste mundo, da parte de Deus, ele entregou a quem? À serpente. A serpente conseguiu encantar o homem, enganou, e nós entregamos o domínio deste mundo à serpente. E por isso as coisas estão como nós vemos. Não é? Portanto, o que existe agora, o que nós vemos aí fora, é o reino das trevas. E o reino de Deus? Bom, Deus, pela sua misericórdia e pela sua compaixão, enviou um resgate a este mundo. E nós que abrimos o nosso coração para Jesus, nós fomos libertos do domínio do reino das trevas. E passamos a conhecer um outro reino completamente diferente. Qual é o reino que nós agora conhecemos? É o reino que está aqui no capítulo 13. O reino dos céus. Por isso, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, quando Jesus veio a este mundo, ele disse: o reino de luz, o reino dos céus, está entre vós. Está. Ele não disse que um dia vai estar. Ele disse: o reino está entre vós. E nós perguntamos: mas como é que o reino está entre nós se o mundo está esta miséria que nós conhecemos? Irmãos, porque o reino está a ser conquistado ou estabelecido aos poucos. Onde? A começar por quem? A começar por todos aqueles que abrem a porta do seu coração para receber Jesus. Portanto, irmãos, basicamente é isto. Quando nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus entrar, em nós é instaurado um reino. Qual é esse reino? O reino dos céus, o reino da luz. Irmãos, e agora vejam como este reino está a crescer. Todas as pessoas a quem nós falamos de Jesus e que aceitam a pregação, que aceitam o Evangelho, é mais um pedacinho do reino dos céus que é conquistado. Irmãos, e o reino dos céus está a ser
gradualmente conquistado, até que ele um dia vai ser completamente consolidado e vai ser visível aos olhos de todos. Quando? Quando Jesus voltar. Quando Jesus vier a esta terra, aí sim nós vamos ver o reino de Deus completamente, perfeitamente estabelecido. E esta parábola, aliás, este conjunto de parábolas, começam no versículo 1, capítulo 13, mostram como é que o reino vai sendo estabelecido, ou como é que o reino vai sendo conquistado. E normalmente a nossa ideia de um reino ser conquistado, por exemplo, basta pensar no reino, no antigo reino de Portugal, como é que ele foi conquistado? Com muita violência e muito sangue e com muita coragem também, mas os ocupantes da Península Ibérica, desta região da Península Ibérica, foram sendo expulsos como eu disse há pouco, com derramar de sangue. E o reino dos céus? O reino dos céus é conquistado, e os primeiros versículos do capítulo 13 de Mateus dizem que o reino dos céus é conquistado com uma semente que é lançada. Qual é a semente? É a palavra de Deus, que é lançada e que entra num terreno. Qual é o terreno? É o nosso coração. E dá fruto. E quando dá fruto, é estabelecido o reino dos céus. De forma tão diferente e tão maravilhosa, não é? Como o reino dos céus é estabelecido. E o texto que nós lemos esta noite fala-nos não acerca de uma semente que é lançada no terreno, mas sobre um tesouro e uma pérola de grande valor. E nós vamos começar por aqui mesmo. E vamos lembrar que Jesus é o nosso tesouro. E que Jesus é uma pérola, é a pérola de grande valor. Porquê que Jesus é um tesouro? Jesus é um tesouro porque nele nós encontramos riquezas que não encontramos em mais lado nenhum. Há pouco o irmão pediu para os irmãos glorificarem o Senhor por este ano. E quando nós olhamos para o ano que passou, que grande riqueza que nós temos no Senhor. Não é verdade, irmãos? Que grande riqueza. O Senhor é mesmo um tesouro. O Senhor é um tesouro para nós. Tantas riquezas que nós encontramos em Jesus. Elencar algumas. Os irmãos pensem naquilo que o Senhor fez com cada um de nós ao longo deste ano. Mas o perdão, a paz que nós sentimos, a certeza de vida eterna. Irmãos, que grande tesouro que é termos certeza de vida eterna. Às vezes a vida que nós vivemos aqui não corre muito bem, às vezes estamos desiludidos, mas nós temos certeza de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Consolação. Quantas vezes fomos consolados pelo Senhor e continuamos a ser? Segurança, proteção, portas abertas, oração respondida. Nós falamos com o Senhor e Ele responde à nossa oração. Irmãos, o Senhor é um grande tesouro. O Senhor é, de facto, a nossa maior riqueza. E é também uma pérola. É uma pérola, no versículo 46, uma pérola de grande valor. Tem tanto valor que o homem desta parábola, ele troca tudo o que tem, vende tudo o que tem, para poder comprar aquela pérola que é valiosíssima. Irmãos, e Jesus é único para nós. É o único de grande valor para nós. É o nosso único Salvador. É o nosso único Rei. É o nosso único Senhor. Ele é tão valioso, irmãos, que nós não precisamos de mais ninguém, nem de mais nenhuma coisa. Jesus, para nós, é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, este texto fala-nos sobre dois riscos que nós corremos de perder este reino. Duas formas que nós temos de perder este reino. A primeira, no versículo 44, diz que, de facto, há um tesouro, mas há um problema com esse tesouro. Como é que ele está? Em que situação está esse tesouro? Está escondido num campo. Este é o primeiro risco que nós temos de perder o reino dos céus. É que um campo tape, esconda este tesouro. Que campo é este que pode tapar o tesouro, esta riqueza que é Jesus? Qual é este campo? É o campo dos nossos interesses, ou o campo das nossas ocupações, ou o campo
das nossas prioridades. Ou o medo que nós temos que a nossa família descubra que nós estamos a seguir ao Senhor. Ou o medo que nós temos que a nossa família ache que nós somos fanáticos e que agora metemos-nos numa igreja, por exemplo, agora o Ano Novo, os irmãos vão sair de casa lá para as 10h30 e a família vai começar. Onde é que tu vais? E nós dizemos, não, vamos para a igreja. Ah, lá estás tu, és um fanático, porquê é que não ficas aqui connosco? E nós começamos a sentir esta pressão. É o campo que quer tapar, que quer esconder o tesouro que o Senhor nos deu. O que é que pode ser mais este campo? É o tempo que nós não temos, porque trabalhamos muito durante a semana. Depois, ao fim de semana, temos de estar com a família para passar o tempo. Depois, no verão, também não podemos buscar ao Senhor porque está verão e é calor e temos de ir para a praia. Mas no inverno também não dá jeito porque está frio e está chuva. E também não dá jeito nos feriados porque também tenho coisas para fazer. E o reino dos céus, aos poucos, irmãos, com estas ocupações todas, com estas prioridades, o tesouro, o reino dos céus, começa a ficar cheio de entulho. Passado um bocado perdemos, e já não sabemos onde é que ele está, e é um risco muito grande que nós corremos. O outro risco, e este tem a ver com a pérola, é desta parábola do negociante que está à procura de boas pérolas. E nesta parábola nós vemos que este negociante teve bom olho, porque ele viu a boa pérola, a pérola de grande valor, e conseguiu distinguir esta pérola de grande valor no meio de todas as outras. Agora imaginem, os irmãos, que nós confundimos as pérolas. Ou seja, temos várias pérolas e não conseguimos distinguir qual é a pérola que tem maior valor. Imaginem que nós corremos esse risco. Como é que nós podemos, em relação ao reino dos céus, correr este risco? Alguns exemplos. Por exemplo, achar que Jesus é bom. Mas ter uma religião também é semelhante. E, portanto, em vez de ter Jesus, posso ter uma religião. É tudo mais ou menos a mesma coisa. Ou, por exemplo, achar que posso ser salvo. Na igreja pregam que é só quando entrego a minha vida a Jesus, quando tenho de entregar-me completamente ao Senhor. Mas eu também fui boa pessoa ao longo da minha vida. E, portanto, por causa disso, eu acho que Deus também vai ter compaixão de mim e vai-me salvar. É confundir as pérolas. Está ali a pérola de grande valor. Mas eu tenho ali outra pérola que é as coisas boas que eu fiz durante a minha vida, etc. E eu acho que aquilo é equiparável. Ou, por exemplo, achar que orar e rezar é a mesma coisa. Muda só a palavra, orar e rezar, mas a intenção é a mesma. Pérolas que parecem parecidas, e se a gente acha que são iguais, corremos o risco de levar para casa uma pérola artificial, acharmos que estamos a pegar na boa pérola. Nesta parábola, aquilo que nós lemos é que o negociante teve bom olho e ele conseguiu distinguir bem a pérola de grande valor das restantes. E nós, como é que nós, no meio desta confusão toda que há de religiões, de correntes de pensamento, como é que nós vamos distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso? Como é que nós vamos conseguir distinguir? A Bíblia diz que se nós tivermos o Espírito Santo connosco, Ele próprio nos vai conduzir para a verdade. E Ele vai nos dar discernimento para nós sabermos distinguir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Então, irmãos, este homem, diz aqui, conta um pouco a história da nossa vida, porque no versículo 45 diz que este homem negociante buscava boas pérolas, até que ele encontrou uma pérola que valia mesmo a pena. Irmãos, e isto narra de facto a nossa história, quantos de nós, antes de conhecermos ao Senhor, procuramos sentido para a nossa vida em tantas coisas. Fomos a vários lugares, procuramos, até que um dia encontramos esta pérola de grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para termos o reino dos céus, o que é que nós temos de fazer? E esta parábola diz que há uma coisa que nós temos de fazer. E nestas duas parábolas é exatamente a mesma coisa. O que é que nesta parábola diz que nós temos de fazer para alcançar o reino dos céus? No caso do tesouro, o homem encontrou um tesouro e para ficar com ele, o que é que o homem fez? Vendeu tudo quanto tinha.
Nos versículos 45 e 46, o homem das pérolas também encontrou a pérola de grande valor e para ficar com essa pérola, o que é que ele fez? Vendeu tudo aquilo que tinha para ficar com essa pérola. Irmãos, há um evangelho que é pregado, recentemente tem vindo cada vez mais a ser pregado, que é o evangelho que diz que nós vamos a Jesus para melhorarmos a nossa vida aqui. Se nós temos dificuldades financeiras, venha a Jesus, que Jesus vai lhe dar mais dinheiro, um emprego melhor. Ou se temos problemas familiares, venha a Jesus e Jesus vai lhe dar uma família de sonho. Ou então, se nós temos falta de saúde, venha a Jesus e você vai ser curado. E se você tem uma doença, quer dizer que você não tem mesmo fé. Se você tivesse fé a sério, você já tinha sido curado. Há um evangelho que circula deste estilo. Este é o evangelho verdadeiro? Não. Este é a pérola falsa. Não é a pérola de grande valor. O que é que o evangelho verdadeiro diz? O que é que Jesus nos ensinou? Jesus ensinou o seguinte. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser uma bênção do Senhor, se alguém quiser alcançar o reino dos céus, quais são as propostas de Jesus? Em primeiro lugar, os irmãos lembram-se do que é que Jesus disse? Primeiro, negue-se a si mesmo. Lemos neste texto que, para ficar com o tesouro e com a pérola, ele vendeu tudo quanto tinha. Então, o vender tudo quanto tinha começa por aqui. Negue-se a si mesmo. É fácil? É fácil. Nós negarmos a nossa própria vontade? Negue-se a si mesmo. Depois diz, a seguir, tome a cada dia o quê? A sua cruz. Para quê? Para que é que nós temos de tomar a cada dia a nossa cruz? Para pegarmos no homem velho que está em nós, colocarmos sobre... O homem velho que está em nós é o habitante, o cidadão do reino das trevas. É pegarmos nesse habitante que está em nós, colocarmos na cruz e colocarmos lá esse habitante, o velho homem que nós temos. O nosso feitio, o nosso pecado, os nossos erros, a nossa maneira rebelde de agir. E nós colocamos ali sobre a cruz. E, por fim, Jesus diz, e segue-me. E segue-me. Então, irmãos, o vender tudo para termos a pérola, para termos o tesouro, é isto. Agora, irmãos, se nós o fizermos, é difícil. O Evangelho não é preciso tomarmos esta decisão. É vender tudo. Agora, se nós o fizermos, nós vamos alcançar a maior bênção de todas. Nós vamos alcançar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, nós, concluindo, nós lemos neste texto que o reino dos céus está a ser já estabelecido em muitos corações. Um dia nós vamos desfrutá-lo de pleno direito. E por isso, irmãos, nós temos de pensar muito bem em que é que nós investimos a nossa vida. Em que é que nós estamos a investir a nossa vida. Jesus, um pouco antes, acho que até podemos abrir, que é neste mesmo livro, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19, lemos. Porque Jesus, quando veio a este mundo, ele começou logo a pregar sobre aquilo que era de facto importante. Ele começou a pregar sobre o reino dos céus. E então lemos assim. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Basicamente o que Jesus está a dizer é que há duas maneiras que nós temos de usar o tempo da nossa vida. Uma delas é usar a nossa vida de forma a desperdiçá-la, que é, estamos tão ocupados com as coisas deste mundo que acabamos por acumular uma série de tesouros, mas que vão acabar por se perder. Mas a outra proposta de vida que Jesus faz está no versículo 20. É a proposta de vende tudo quanto tens, vende tudo, para poderes comprar a pérola e o tesouro. A proposta é esta. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, se nós vendermos tudo quanto temos, se nós entregarmos a nossa vida toda ao Senhor, nós vamos alcançar um grande tesouro no reino dos céus. E hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de tomar boas decisões para alcançar o tesouro
e a pérola preciosa. Está nas nossas mãos. E o irmão escolha bem antes que seja tarde. Mas essas escolhas estão nas nossas mãos. Se escolhermos bem, se vendermos tudo quanto temos, nós vamos alcançar uma grande bênção do Senhor. Nós vamos alcançar o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o Senhor com louvor.